Glória a Deus. Aleluia. Amado, queridos irmãos, nós ouvimos o louvor que a irmã estava louvando e diz assim: aquele homem estava orando e pedindo a Deus se ele está agradando naquele jeito, naquela forma, mas Deus falou com ele que não se agradou, então ele tinha que quebrar ele, porque o vaso tem que ser quebrado e depois restaurado para ser utilizado na mão do oleiro. Então o louvor diz em Guarani que a irmã estava louvando, né? Glória a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós pedimos ao Senhor e o Senhor fala conosco através do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós queremos que o Senhor cada dia fala conosco. Nós mesmos temos que falar com o Senhor. Senhor, será que eu estou te agradando dessa forma? Senhor, o que eu tenho que deixar para poder agradar o Senhor? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque comigo uma vez falou. Porque eu andava naquela época, gostava de vestimento com uma calça cheia de bolso do lado, uma camisa cheia de estampa. Mas tudo isso nós temos que entender, irmãos. E aí eu falei: Senhor, será que eu te agrado dessa forma? E Deus me mostrou que não era assim. Eu tinha que me vestir com linho fino, púrpura, puro, verdadeiro, Glória a Deus. como soldado do Senhor. Porque aquele soldado que serve ao exército, ele quando chega no quartel, ele não usa mais aquela roupa que ele usa lá no meio daquele povo. Ele tem que colocar sua farda. E assim também nós temos que usar a farda do Senhor, quem serve a Cristo, porque essa é uma identidade. É verdade, E aí Deus. Deus começa a falar comigo. Essa é a minha parte, minha particularidade com Deus. Muitas das vezes a pessoa fala assim: não tem nada a ver. Mas você não sabe, irmão, esse nada a ver pode deixar a gente para trás. E por isso nós temos que clamar a Deus. Nós temos que aprender através da palavra. Porque Deus nos chamou para ser utilizado. Porque Deus não usa um vaso de qualquer forma. Deus usa um vaso de honra. Porque um vaso para você usar, você não vai pegar de lá do lixo e colocar água daquele jeito. Mas primeiro eu tenho que lavar e utilizar. Não é assim? Porque Deus é maravilhoso, né, irmão? Verdade. Glória. Glória a Deus. Vamos leiturar a palavra do Senhor, que nós encontramos no livro de Marcos. Aleluia. No capítulo número 10 e no versículo 46. O título diz assim: O cego de Jericó. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual capa que você está carregando, mas nessa noite eu creio que Deus vai falar através da palavra. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Vamos leiturar com a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim a palavra do Senhor, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentando junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito o repreendiam para que se calasse, mas ele
clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, e disse que o clamassem e chamaram, aleluia, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos assentar e Glória a glorificar Deus. ao Senhor, aleluia. Amados queridos irmãos, muitas das vezes a gente clama, a gente chora na presença do Senhor. E muita gente pede, ele fala assim: para de clamar, para de chorar, não adianta, você está pedindo uma coisa que nunca vai receber. Você está perdendo o seu tempo. Por quê, irmão? Verdade. Porque ele não conhece a Jesus Cristo. Por isso ele vem e fala isso para você. Muitas vezes a pessoa, a multidão tentando te parar, mas você fica clamando cada vez mais, porque você sabe que o autor e o consumador está para chegar na sua vida. Amém, glória a Deus. E de repente aquele homem cego, ele ouviu o barulho, e ele queria saber quem que era que estava vindo. E um falou para ele: Jesus, o Nazareno que está vindo. E ele começou a clamar, começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falar: cala a boca, para de incomodar, fica quieto. Quanta pessoa não falou assim? A ver o vizinho, a gente está aqui incomodando ele. Ah, já começou esse crente de novo com esse negócio de Jesus. Eu não posso assistir minha novela. Mas Jesus fala assim: pode gritar, eu estou te ouvindo. E a palavra diz que Jesus parou, porque ele escutou, alguém chamou o nome dele. É, Deus. Porque quando você chama o nome de Cristo, ele para te ouvir. Ele fala assim: o que precisa, minha filha? O que precisa, meu filho? Eu estou aqui. Naquele momento, Jesus parou e falou para o discípulo: chama aquele homem. Vai lá e chama. Traz aqui. E aí aquele discípulo vai e fala para ele: homem, o mestre chama. Quando ele ouviu aquela palavra, ele jogou a sua capa e correu a direção a Cristo. Eu não sei qual capa que está te atrapalhando para servir ao Senhor Jesus. Verdade. Porque José tinha ganhado uma capa do seu pai, mas aquela capa ele perdeu. O irmão dele tinha tirado dele. E naquele segundo capa que ele recebeu, perdeu na mão da esposa do Potifar. E na terceira capa que Jesus deu, ele continuou com aquilo. É necessário, irmãos, a gente perder aquela uma capa, a gente perder a segunda, mas nós temos que segurar aquela terceira. É, Porque essa Jesus. capa Jesus está entregando nas tuas mãos. Amém, glória a Verdade, Deus. Deus. Porque muitas das vezes nós não entendemos o chamado de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Porque aqui aquele homem estava cego, precisando de ajuda. E ele gritava, e ele não perdia a sua fé. Sempre ele tinha na sua mente: um dia eu ia enxergar novamente. E chegou o dia da vitória. Chegou o dia que ele determina aquela maldição que levou. Porque na história bíblica que nós conseguimos encontrar que o Bartimeu perdeu seus olhos porque mataram o pai dele na frente
E ele era menininho, pequeno. E o inimigo arrancaram o olho dele. Por quê? Para que não enxerga quem era o matador do seu pai. Porque naquela época, a vingança era a pessoa matava um, se ele sabia quem que era, ele ia e mata aquele que matava o seu ser querido. E para que ninguém conhecia aquele matador, ele pegou aquela criança e fez aquela barbaridade. Imagina, amado queridos irmãos, para Deus não há nada impossível. Mas para nós, ser humano, pelo nosso olhar carnal, a gente fala, mas aí nunca mais vai ver. Como que vai uma pessoa tirar do olho, vai enxergar novamente? Ele vivia, naquela época, encoberto com uma capa. Porque ele não enxergava. E ele precisava de ajuda de outra pessoa. Mas ele sempre, eu creio, que clamava a Deus, que um dia voltaria a enxergar. Jesus, verdade, Deus. Glórias. E chegou o momento da vitória. Chegou o momento de jogar aquela capa fora e abraçar outra capa que Cristo preparou para ele. Então ele levantou levantou-te e que ele te chama, e ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que quer que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha a vista. E nesse momento Jesus está te perguntando, glória a Deus. Amém, aleluia. O que quer que te faça? Jesus Cristo está perguntando, Jesus, Deus de o que vitória. você precisa que Ele faça na tua vida para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa abençoada na presença dele. Amém, aleluia. Isso depende de ti e depende de mim. Se eu preciso de alguma coisa de parte de Deus para mim melhorar cada vez mais, eu falo para o Senhor, Senhor, eu preciso isso. Tem como me ajudar? Tem como o Senhor me dar isso? E falo como tenho que fazer. Eu tenho certeza que o Senhor falará contigo, falará comigo e entregará aquilo que a gente pediu. Verdade. Muitas vezes a gente não alcança porque nós pedimos mal. Por isso a palavra diz, não usa as coisas em várias repetições, porque o nosso Deus não é surdo, Ele não é mudo e também não é cego. Quantas pessoas neste mundo está cego, mudo e paralítico? Primeiro, ele é paralítico porque não quer caminhar no caminho do Senhor. Segundo, ele é surdo porque não quer ouvir a palavra. E também cego porque não enxergou a coisa espiritual. Amém, aleluia. Que Cristo entregou de graça para nós. Isso depende de nós para poder abraçar e caminhar com Cristo na seguridade. Porque Deus é bom, por isso mandou o seu Filho único, Jesus, morrer lá na cruz do Calvário, para pagar do seu pecado e do meu pecado. Para que todos nós voltamos a Ele e adorasse a Ele. Por isso nós temos que entender que Cristo veio para resgatar aquilo que havia perdido. É verdade. Aleluia. Grande Deus. E Jesus Só o Senhor lhe é disse, Deus. vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, através da tua fé, através da confiança, você vai alcançar e você vai caminhar com Cristo com alegria, com gozo,
adorando ao Senhor, em qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer momento, porque Ele está pronto para vir levar a sua igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Amado, queridos irmãos, nesta noite, eu creio que Deus já falou conosco através dos louvores. Grande Deus, verdade, Jesus. Deus já falou conosco através da palavra que o irmão estava leiturando. Então, por isso, nós temos que entender que até hoje Deus tem misericórdia sobre nós. É verdade. Aleluia. E se prepara, irmãos. E fala com Cristo e fala para Ele: Senhor, faça meu vaso precioso nas tuas mãos. Faça como bem parecer que vai te agradar. Porque nós somos vasos na mão de Cristo. É verdade. Amém? Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, essa palavra, amado querido irmão, que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, se eu passar, irmão, eu vou falar de mim mesmo. Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor abençoe esse lar. Que o Senhor abençoe Grande Deus. essa família. Aleluia. Jesus, aleluia. Para que venha mais alma para adorar Cristo nesse lugar. Amém, Que Jesus. Deus abençoe Glória a a Deus. Francisca, a outra irmã ali, e todo que está aqui presente, Verdade. nosso irmão Jesus. pastor Jorge, Amém. a sua esposa, a irmã Rose, que sempre Glória a Deus. está à disposição para fazer a obra do Senhor. E nós também, Amém, Jesus, Jesus. aleluia. porque um dia o Senhor me chamou para fazer a obra. E eu não queria fazer, mas como diz aquele louvor, se você não fazer, eu tenho que te quebrar. E Ele me quebrou e me fez passar pelo fogo. Amém, glória a Deus. E me purificou para poder ser usado na mão dele. Aleluia, Amém? Jesus. Glória a Jesus. Então, nessa noite, eu agradeço a Deus, agradeço essa oportunidade. E palma Aleluia. receba no